Muito bem. Queridos, novamente, abra sua Bíblia em Lucas 22 e 40. Vou ministrar essa palavra, que foi uma palavra que eu compartilhei com os irmãos ali no Vale da Lins. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Para em Marcos, capítulo 16, em versículo 7, e diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos diz. Amém, irmãos? A união desses dois textos, agora inicialmente, parece complicado, difícil compreensão. Talvez você esteja perguntando qual a relação desses dois textos. Você vai entender no transcorrer da mensagem. Eu quero dar um tema aqui, e o tema é: Jesus se preocupa com você. Você pode me ajudar agora? Vê alguém que está do seu lado e fala para essa pessoa: Jesus se preocupa com você. Eu começo a observar algo muito interessante na trajetória de Pedro. E aqui no capítulo 22 de Lucas, nós vamos observar que é a última ceia, a Páscoa, que foi transformada na ceia e acabou servindo de modelo para todos nós. Você começa a observar aqui que Jesus ele tem todo um cuidado. Jesus estava no Getsemane, pois Jesus tinha a prática da oração. Jesus ele tinha a prática da oração, e você pode questionar, mas ele sendo Deus, ele orava? Qual a razão disso? Lembre-se que Jesus ele desce do céu, se desfaz da sua glória, da sua majestade, assume uma identificação conosco ao se tornar homem, sujeito às mesmas tentações, às mesmas dificuldades e batalhas que todo ser humano faz. Jesus nasce de mulher, passa por todo o processo de transformação no ventre da sua mãe, nasce, quando nasce, passa por processo da primeira infância, segunda infância, terceira infância, chega à fase adulta, e nos 30 anos, Jesus começa o ministério. E ele separa alguns companheiros para que estivessem com ele. 12 ao todo. Mas nós vamos destacar aqui Pedro. E eu observo que Jesus utiliza Pedro para nos dar muitas lições. Muitas vezes, cada um de nós, ainda que não sejamos idênticos, literalmente falando, mas nos assemelhamos em muitos aspectos, em muitas atitudes. E serve muito para nos instruir, sério. E eu observo que Jesus ele estava num momento que se aproximava do momento final, e Jesus poderia estar triste, deprimido, pensando: não tem como escapar, vou ter que passar pela cruz, vou morrer. Ninguém pensa na morte e fica sorrindo. Ninguém pensa na morte e fica cantarolando. Todas as vezes que passa essa possibilidade na nossa mente, é um momento de reflexão sério
e até peixe. Então, nesse momento, estava passando pela cabeça de Jesus. Não é um momento fácil. Mas nós vamos observar que Jesus, ele convida. Olha que coisa interessante. Os seus discípulos para estarem orando com ele. Ele convida os seus discípulos para estarem falando com Deus, como cantou aqui. Eu convido. Eu quero falar com Deus, contar os problemas, os desejos do meu coração, os meus sonhos. Jesus estava dizendo para os seus discípulos orarem, para que não entrem em tentação, ore. E sabe que tem alguns conselhos que Jesus dá para nós, a gente ignora, deixa passar? Sabe que tem alguns conselhos que Jesus dá, parece que passa desapercebido? E me chama a atenção aqui, esse momento, porque foi um momento que Jesus, ele simplesmente, ao chegar ao Monte das Oliveiras, e nesse momento Jesus, ele foi determinado a orar. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos voltar à quinta-feira. A quinta-feira era um momento em que Jesus estava desejando comer a última Páscoa com seus discípulos. A quinta-feira era o momento que os discípulos falaram: onde queres que a gente prepare a Páscoa? E ele orienta, ele dá algumas dicas, ele diz onde encontrar o local. Pedro, ele toma a iniciativa debaixo da orientação. E Jesus falou: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde? Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? No versículo 12 do capítulo 23, então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliário. Aí fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Imagina, você recebe uma incumbência. Isso aqui também traz uma lição em outro aspecto. Todo aquele que está debaixo da autoridade de Deus e com condição, Deus o capacita para tal. Eles receberam uma missão: preparar a Páscoa. Mas onde? Como? De que forma? Jesus vai e fala tudo como ia acontecer. Vai para o lugar, ele vai achar alguém nessa condição, prepara tudo e depois a Bíblia diz: ia acontecer. Do jeitinho que ele falou. Isso aqui era uma preparação para Pedro. Quem usufruiu disso foi Pedro. Quando Deus fala com a gente, a coisa acontece do jeito que Deus fala, todos nós ficamos perplexos. Como isso aconteceu? Coisa tremenda. Tem gente que fica maravilhado. Deus falou, e aí filha, só de pensar, ele falou e se cumpriu. Isso estava acontecendo com Pedro. Com arrepio ou sem arrepio, isso estava acontecendo com Pedro. Mas eles começam a participar da ceia. E depois de participarem da ceia, algumas coisas começam a acontecer. Jesus começa a orientar, começa a falar acerca da nova aliança, transforma aquela Páscoa justamente na ceia que nós hoje praticamos. E depois disso surge no cenário aquele que havia de trair Jesus, Judas Iscariote.
que saem do ambiente. E quando Jesus está olhando para Pedro, Jesus traz ali um aviso. No capítulo 22, versículo 31, diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para vos andar com trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Olha o conselho de Jesus. No momento da ceia. Jesus estava simplesmente vendo algo espiritual que Pedro não estava vendo. Às vezes, você olha uma situação e alguém traz um aviso e você... Que exagero. Eu acho que Ismael está me dando essa revelação, porque está exagerando o negócio. Está tendo visão demais, revelação demais. Não é isso tudo. Não precisa disso tudo. Eu me lembro que me chamaram numa casa, eu fui fazer uma oração e me apresentaram o filho, era filho único. Disseram: ora pelo meu filho que está passando por isso, por aquilo outro, tal. Orei uma vez, ele caiu, repreendemos o mal, ele voltou a si. Aconselhamos, só tem um jeito de fechar a porta para o mal. Se firma com Jesus. Se firma com Jesus, seja um crente de verdade, porque quando eu ia ministrar a palavra, ele demonstrava o conhecimento de Bíblia. Conhecer Bíblia não te protege do mal. O que protege você do mal é você põe em prática o que você ouviu. Você está lendo a palavra, ouvindo a ministração, põe em prática, é isso que protege do mal. Agora, ser um profundo conhecedor da palavra, tem muitos aí, conhecem mais Bíblia que a gente, irmão. Estão aí semáforo, pedindo dinheiro para tomar graça. Conhece Bíblia muito mais que muitos pastores. Mas o que aconteceu? Não guardaram no coração a palavra. Com certeza houve momentos que foram avisados. Cuidado! Se cuida! Cuida da sua vida espiritual! Vigia! E você sabe que tem um negócio com a gente? É só a gente orar um pouquinho, a gente já se acha um super crente. É só fazer um pouquinho mais de jejum que a gente já está até diferente. O andar é diferente. O andar. Parece que já não está mais nem pisando no chão. É nas nuvens. E se fizer jejum e a conjunta, então, esse pastor endemoniado pede mim, E se o propósito durar mais de um dia, então, misericórdia, até os tempos não vão resistir. Quando entrar na igreja, vai ter gente paralisado, vai ter gente caindo de um lado do outro, é que funciona. A gente tem esses problemas. Se não ora, fica vazio. Se ora, quer ser super crente. Como achar o meio dele? Como achar o meio dele? Então é isso aqui que Jesus está nos ensinando. Jesus fala para Pedro. Pedro, sabe, tinha uma experiência fantástica com Deus. Porque Pedro teve o privilégio de ser chamado por Jesus. E Jesus o levou a ter experiência com ele, tremenda, como por exemplo, estava lá em alto mar, todos se levantaram, começaram a chacoalhar o barco, pensou que ia afundar, e de repente estava Jesus, ele achou que era um fantasma, gritaram: um fantasma, não tema, sou eu, se é tu mesmo, e não me tem contigo, Pedro, sempre Pedro. Vem, vai Pedro. Pisa na água, opa, não afundei. Dá o segundo passo, eu dou uma unção. Opa, o negócio aqui é bom. É maravilhoso, é muito som correndo sobre a água. Cadê o companheiro? Ninguém, é só eu mesmo. Mas quando veio a onda, quando o mar se corrigou, quando o vento começou a soprar, a fé diminuiu. A unção começou a ir embora.
De repente ele começou a afundar. Aí ele grita: Senhor, estou perecendo, estou afundando, me socorre! Jesus estende a mão. Homem de fé, levanta, vem cá. Vamos entrar no barco. Para ele ter saído ali, quando ele estava afundando, ele me dá um passo que ele ia para frente e voltar de novo. Ele teve a experiência de voltar a andar sobre as águas. A gente só lembra que ele afundou. Mas não lembra que ele teve que voltar a andar de novo com Jesus, segurando na mão de Jesus. E voltar para o barco com segurança. Obrigado. Às vezes você não entende que momentos de fragilidade e fraqueza são parte da existência humana. Por mais forte que eu me ache, por mais espiritual que eu seja, vai ter o vento, lembra do vento? Vai ter a onda, lembra da onda? Vai ter dificuldade, lembra? E é nesse momento que eu estiver afundando e a minha fé estiver indo de ralo abaixo, eu tenho que lembrar que Jesus está com a mão estendida e te dizendo que não tema. Ali tem a experiência de ir no monte da luz. Jesus prepara um momento de oração e diz: vem comigo. Quando chega no monte da luz, lá em cima, de repente ele se transfigura. A glória de Deus é manifesta. Jesus dá-se a conhecer a Pedro como nunca tinha sido revelado a nenhum homem. A glória foi tanto que Pedro ficou emocionado, se arrepiou, até os pés, sapateou, ele faz todo aquele reteté todo, e depois ele diz: Jesus, o negócio aqui está tão bom, porque eu estou vendo a revelação do igreja, eu estou vendo Moisés, eu estou vendo Elias do seu lado, a glória é grande, eu nunca senti isso. Vamos fazer uma pena, vamos lá, deixa eu ver Moisés, eu estou para ele, vamos ficar por aqui, ainda foi demais. Está bom demais. Tem momentos que a glória de Deus é tão boa que a gente não quer sair dali. Porque sair dali é ir para a realidade da luta. Sair dali é para a realidade da batalha. Sair dali é voltar àqueles combates infernais. Sair dali é voltar às dúvidas, aos problemas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele precisava voltar. E as coisas voltam ao normal. E ele olha para um lado, olha para o outro, não vê mais Elias, não vê mais Moisés, não vê mais glória, não vê mais nada. E Jesus estava ali. Deixa eu falar um segredinho para você. Vai ter culto que vai ser aquela glória, que você tem vontade de sair pulando, saltando, dançando, cantando, jubilando. Vai ter momentos que você vai querer fazer coisas que você nunca fez na sua vida. Teve um irmão que ele falava: olha, quem vai de povo, vem quebrar o povo, que fica aí fazendo essas coisas todas, quando fala em línguas. Eu não vou ser crente dessa forma nunca na minha vida. Quando foi um dia que Jesus batizou com o Espírito Santo, ele pegou o banco, sabe aquele banco grande de madeira? Pegou o banco, foi na cabeça, o cara correndo no meio do corredor, jogou lá fora. Falando em mim. Deixa eu te falar. Vai ter dia que o negócio não é assim. Você chega no grupo, você olha para o lado e vê luz, não vê esse outra glória, você não vê nem anjo sequer. Eu me lembro de um culto que nós tivemos, o pastor Daniel estava presente, a Erika estava presente. Agora que Deus era tão grande que uma irmã se levantou-se da cadeira e foi correndo atrás do anjo. Ela viu o anjo. E a criança rala saiu correndo, o anjo gritando e correndo. Diga,
Olha para o outro, está em todo lugar. É aquele momento que a gente está olhando como Pedro estava olhando para Jesus com aquela cara de pastel, olhando assim, Jesus foi embora. Eu falo até que não vontade de fazer uma coisa e ficar aqui, mas agora não sei não. Então, Pedro teve experiências diversas com Jesus, que Jesus traz uma alerta para ele. Aí Jesus fala: Satanás vos pediu, mas que não dá contigo. Eu estou revelando algo espiritual que você não enxerga. Mas eu vou vir por ti. Você entendeu? Eu vou vir por ti. Eu vou vir por ti para que a tua fé não desfaleça. Vai ter momentos, queridos, que por mais que tenhamos experiências com Deus, a fé, talvez uma frustração, uma decepção, uma briga, uma contenda, alguma coisa, seja em casa, no trabalho, enfim, e vem para abalar a tua fé. Mas a minha oração por você nessa noite é: a sua fé não desfaleça. Porque nem sempre a gente vai estar em cima do monte Tabor agora. Deu para entender? Eu tenho que ser crente naquela hora que está tudo bom, o fogo descendo, a unção correndo pelas canelas. E tenho que ser crente quando as coisas parecem que não estão acontecendo. Pedro teve que aprender, no mesmo instante, a ser crente nas suas situações. Olhando para Jesus, e ao olhar para Jesus, ele tinha que entender o que estava acontecendo. Mesmo que ele estivesse ali com aquela cara de pastor olhando para Jesus, sem entender muito bem, mas ele tinha que entender uma coisa: eu tenho que continuar sendo crente, eu tenho que continuar sendo fiel. Eu tenho que continuar na presença de Deus. E nessa hora que muitas vezes você não vê nada acontecendo, essa é uma hora que desafios estão sendo feitos. Olha a ousadia de Satanás. Chegar para Jesus e dar muito peso e dizer assim: imagina Satanás chegando para Jesus. Pois é. Ele chegou, tem muita gente que pensa que Jesus só deu de frente com Satanás na hora dos 40 dias de jejum. E simplesmente ele chegou para Jesus e falou: eu quero Pedro. Quero Pedrão. Quero ele. E deixa eu te falar. Você já parou para imaginar que muitas vezes Satanás te pediu? Você já parou para imaginar que Satanás ele quer você, ele deu o teu nome? E isso está muitas vezes representado até em ações de pessoas que nem sabem que estão sendo usadas por Satanás. Pessoas que muitas vezes odeiam você gratuitamente. Pessoas que, na verdade, até você fez um bem e de repente te tratam com desprezo. Pessoas que de repente você até estendeu a mão e de repente age com você de forma ingrata e nem percebe. O seu coração está cheio de influências satânicas. É aquele tanto que Satanás está dizendo: eu quero fulano, eu quero agir na vida dele. Aí Jesus disse: não. A vida da minha vida. Aleluia. A vida do Milo. Você entendeu o que Deus ele faz por nós?
Satanás muitas vezes está olhando para você e dizendo: eu quero acabar com a sua vida. Eu quero destruir completamente, para que não sobre nada. Você nem percebe, e naquele culto que muitas vezes você não vê nada. Jesus está ali, de pé, e olhando para Satanás e dizendo: não. Você pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. O diabo pode até ter perdido a sua vida, mas você pertence ao Senhor. Quem pertence ao Senhor? Primeiro Jesus disse que tinha orado com Pedro, não foi? Agora Jesus chega no Monte das Oliveiras e diz: orai, para que não entreis aí. Deu para entender? Vai ter alguém orando por nós. O pastor que ministrou aqui na quinta-feira até mostrou pessoas orando, se comprometendo aqui de orar uns pelos outros. Não foi assim? Com 7 dias. Agora muito mais vai ser assim. Sempre vai ter alguém orando por você. Mas você precisa fazer uma oração por você. Apresente a Deus com franqueza a sua fragilidade, momento de tentação. Escute, todos nós sabemos quando nós estamos fracos. Algumas vezes a gente admite, algumas vezes não. Algumas vezes nós abrimos o coração para Jesus e dizemos: eu estou debaixo de tentação. Eu estou sentindo a tentação na minha cara. Me ajuda. Eu estou sentindo fraqueza. Me ajude. Eu estou com um problema sério de caráter. Me ajude. Eu estou com dificuldades nos meus relacionamentos. Me ajude. Eu estou destemperado. Meu temperamento está descontrolado. Me ajude. Mas tem momento que é difícil não estar vendo essas coisas. Que é assim como se tudo isso fosse normal. Aí o conselho de Jesus é: ore para que não entre em tentação. Porque tentado, todos nós seremos, sempre, nunca estivemos aqui na terra. Mas quando você entra em tentação, o problema é o momento em que eu dou vazão, é o momento em que eu dou liberdade para que Satanás venha vir andar na minha vida. É aquele momento que eu digo ao meu desejo: pode andar segundo o rumo natural da vida. Mas eu quero fazer aqui um apelo a você: ore. Ore por você agora. Ore por você, pela sua vida. Ore para que você não entre em tentação. Ore para que você não caia. Ore para que você não seja vencido por Satanás. Ore para que o inimigo não prevaleça contra você. Pastor, eu estou sentindo uma opressão. Ore. Pastor, eu estou sentindo a tentação. Ore. Pastor, eu estou vendo. Ore. Pastor, eu estou... Ore, irmão. Sem oração, o crente não resiste. Tem gente que passa a semana inteira e não ora 1 minuto. E mais, muitas vezes não temos tempo de falar com Deus sobre os nossos problemas. Mas temos tempo para a televisão, temos tempo para o Facebook, temos tempo para tantas outras coisas, né? Jesus está preocupado com você. Fica de pé comigo. Não dá para pregar toda a mensagem. O tempo não permite, eu não vou me estender. Preocupado com quem ia tirar aquele obstáculo para ter acesso ao corpo de Jesus, se deparar com uma série inusitada, aquela grande pedra que havia ali envolvida. Tinha anjos sentados sobre a pedra, dentro do túmulo, os anjos estavam ali. E em Marcos 16 está dizendo que um jovem, ou melhor, um anjo com um aspecto bem jovial, com vestes brancas de Israel. O que vocês estão procurando aqui? Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. Mas deixa eu dar um recado mesmo para você.
Ele falou que ia estar na Galileia, lembra? Vão para lá, alguns discípulos e a Pedro. Por que Jesus mandou um recado para Pedro depois que ele chegou? Ele já parou para analisar isso? Jesus podia citar o nome de todos os discípulos, mas só citou o nome de Pedro e o anjo fez questão de dizer: manda dizer a todos os discípulos e a talvez você não entenda que a preocupação de Jesus com você é porque ele te ama, ele amava você. Não dá para falar que tudo vai ser. Ele estava frustrado, ele tinha negado Jesus, ele tinha voltado a pescar. E de repente Jesus vai atrás dele. Sabe por quê? Porque as mulheres contaram o recado. Olha isso aqui, pessoal do Globo. As mulheres fizeram o recado para todos os discípulos. Quando Pedro ouviu aquela notícia das mulheres, Pedro saiu correndo e foi desespero, olhou tudo vazio. E qual deveria ser a reação? Quando a gente ouve essa palavra, o túmulo de Jesus está vazio, ele ressuscitou toda alegria para você. Mas por que Pedro não se alegrou? Por que Pedro, em vez de se alegrar com isso, de ver o túmulo vazio, voltou a pescar? Desistiu. Porque tem hora que a frustração fala mais alto do que a nossa fé. Tem hora que a decepção fala mais alto do que a nossa fé. Tem hora que os nossos erros nos fazem sentir tão culpados que nos sentimos envergonhados de estar face a face com Jesus. E é aquela hora que a gente não quer orar, é aquela hora que a gente não quer ir à igreja, é aquela hora que a gente não quer ver pastor, não quer ver irmão, é aquela hora que a gente não quer ver as pessoas que nos ajudam, porque nos lembram de Jesus. Mas Jesus aparece lá na praia e diz assim: ei, tem algum peixe ali? Não apanhamos nada. Ninguém reconheceu, ninguém sabia que era isso aí. Lance a rede à direita novamente. E eles lançaram. E quando lançaram, puxaram 153 peixes. E de repente o discípulo que amava o Senhor e que era amado por Jesus, João, olha para Pedro e diz assim: você não lembra de nada? Você nunca viu nada parecido? E na hora Pedro lembrou de algo, o capítulo 5 de Lucas, eu me lembro da pesca maravilhosa. Foi o dia que ele subiu no barco e ele estava lavando as redes. E ele pegou meu barco emprestado, pegou e depois de pegar ele disse assim: lança a rede de novo. E eu lancei, pesquei uma grande quantidade de peixe e depois ele me chamou para uma obra e disse: mas agora você vai ficar pescador de um peixe assim de novo. Eu me lembro, assim chegaria, eu disse: é o Senhor. E ao Senhor, olha o meu estado, ele viu que estava nu e ele pulou na água. Enquanto a gente está assim, já perdeu os progressos do santuário. Com vergonha de Jesus, vai se vergonhando, vai se atrofiando, vai perdendo aquela graça, aquela unção, vai
Eu te amo. Então, volta a trabalhar na minha obra. Volta a fazer trabalhar. Volta a pregar novamente. Volta a louvar novamente. Põe a mão lá. Ei!
seu recado, agora, e dê uma sacudida aí nesse